Olá, paz e alegria! Hoje no quadro Amigos de Deus, dia 31 de agosto, nós celebramos o dia de São Raimundo Nonato. Ele nasceu em Portel, na Espanha, no ano de 1200. Sua família era uma família nobre. A sua mãe, entretanto, morreu no momento em que ela estava dando à luz a ele, no trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, antes de dar à luz, ela faleceu. E por conta disso, o seu nome é Raimundo Nonato, porque Nonato significa não vivo. Desde pequeno, ele já era muito observado pela sua grande inteligência. Então, por conta disso, os seus estudos primários foram muito tranquilos. E desde pequeno também já era visível perceber que ele tinha o desejo pela vocação à vida religiosa e que era esse o chamado que Deus tinha para a vida dele. Por conta disso, o pai dele o enviou para administrar uma pequena fazenda da família, para que com isso ele pudesse meio que tirar esta ideia de seguir a vida religiosa do seu coração, né? Para que, vendo como que é administrar os bens, uma fazenda, ele pudesse esquecer essa ideia. Mas o que aconteceu foi totalmente o contrário. Com o silêncio, com a solidão, isso fortaleceu ainda mais o chamado dele e aumentou ainda mais o desejo no coração dele de entrar para a Ordem de Nossa Senhora Mercês, que foi uma ordem fundada por Pedro Nolasco, que hoje em dia é santo, e Pedro Nolasco era amigo de Raimundo Nonato. Então ele já conhecia, né, o fundador, esta ordem, então ele tinha esse desejo de entrar nesta ordem. E mesmo com as dificuldades, a princípio, como eu falei, o pai dele não queria que ele seguisse a vida religiosa, ele conseguiu o consentimento do seu pai. E aí, em 1224, com apenas 24 anos, ele ingressou na ordem e também lá se tornou sacerdote, foi ordenado sacerdote. A paixão que ele tinha pelas missões era muito visível e por conta disso ele foi enviado para o norte da África e a missão dele lá era resgatar os cristãos dos muçulmanos. E nessa missão, neste período em que ele ficou lá, ele conseguiu resgatar 150 escravos, né, das mãos dos muçulmanos. Ele chegou também a se oferecer como refém. E aí ele ficou no cativeiro, né, sofrendo torturas e humilhações. Mas mesmo assim, ele não abandonou a sua missão. Ele não deixou de cumprir a missão que ele havia sido enviado para fazer, né? E lá no cativeiro, como eu falei, ele se apresentou como refém. Lá ele fortalecia as pessoas com orações, com partilha da palavra e até mesmo pessoas que já estavam prestes a desistir de ser cristãs, né? Por conta do sofrimento. E aí lá ele fortalecia essas pessoas e isso fez com que elas não desistissem. Por conta disso, por conta de que teve muitos convertidos, né? De que as pessoas se fortaleciam na fé, aumentou muito forte a ira dos muçulmanos contra São Raimundo Nonato. E aí por conta disso eles deram uma punição muito forte para ele, muito severa. Eles perfuraram a boca de São Raimundo Nonato e colocaram cadeados. E assim eles davam de comer a ele a escassa ração, que era a ração dos presos, né? Isso, o objetivo deste castigo era que ele nunca mais pudesse falar nem pregar o nome de Jesus. E aí ele passou 8 meses neste tormento, neste castigo, e aí ele foi libertado. Só que quando ele foi libertado, ele já saiu de lá com a saúde muito debilitada, né? E aí ele voltou para a ordem religiosa aonde ele havia se consagrado. No ano de 1239, ele foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX. E aí, com isso também, ele foi escolhido para ser o conselheiro de Roma. E aí, ele marcaram, né, de que ele pudesse ir para Roma no ano seguinte, ou seja, no ano de 1240. Entretanto, ele não conseguiu concluir a viagem. Por quê? Porque quando ele estava próximo a Barcelona, ele, como eu falei, já estava com a saúde debilitada por conta dos meses, né, que ele passou no cativeiro, e aí ele teve uma forte febre e não resistiu. E aí ele faleceu no dia 31 de agosto de 1240, com apenas 40 anos de idade. E aí, por conta das condições difíceis do seu nascimento, como eu falei, a mãe dele morreu durante o trabalho de parto, ele se tornou padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras também. São Raimundo Nonato, rogai por nós.